Uma floresta escondida, uma mina cercada por segredos, e um homem que achava que já tinha perdido tudo. Mas quando uma ameaça surge em seu caminho, ele precisa escolher entre continuar fugindo do passado ou enfrentar aquilo que destruiu sua vida anos atrás. Porque às vezes, o maior inimigo não está apenas à sua frente, está dentro da sua própria mente. E quando uma simples descoberta coloca pessoas inocentes em perigo, a sobrevivência deixa de ser uma escolha e vira uma batalha. Hoje, você vai acompanhar Moon Ki-sung, um caçador solitário que terá que enfrentar uma perseguição, onde cada passo pode ser o último. Se você curte filmes com esse tipo de história, então já deixa o like e se inscreve no canal. Este é nosso resumo do filme The Hunt, 2016. Se você já assistiu ou ficar com vontade de assistir, deixe um comentário pra gente, porque nessa floresta, quem está caçando pode acabar se tornando a própria presa. A rotina da avó de Yang-sun gira em torno de uma antiga mina onde seu filho perdeu a vida. Incapaz de superar a tragédia, ela continua visitando o lugar para deixar comida, como se ainda mantivesse um vínculo com ele. Em uma dessas visitas, um deslizamento chama sua atenção e revela pedras com um brilho incomum. Convencida de que encontrou ouro, ela decide avisar a polícia. Quem atende à ocorrência é o policial Park Dong-geun. Depois de analisar as pedras, ele garante que não passam de um minério sem valor e orienta a idosa a voltar para casa. Ela acredita na explicação, mas tudo não passa de uma mentira. Assim que fica sozinho, Dong-geun entra em contato com seu irmão gêmeo, Park Myung-geun, e revela que a montanha realmente esconde uma enorme jazida de ouro. Sem perder tempo, Myung-geun reúne vários trabalhadores, leva equipamentos de mineração e inicia uma operação clandestina para extrair toda a riqueza antes que qualquer outra pessoa descubra a verdade. O plano dos irmãos é simples: manter a descoberta em segredo, impedir que a dona das terras faça qualquer reivindicação e transformar a montanha em uma fortuna exclusiva para eles. Enquanto a idosa segue acreditando que tudo não passou de um engano, os dois dão início à exploração ilegal do ouro, convencidos de que estão prestes a mudar de vida. Moon Ki-sung vive afastado da sociedade, passando os dias caçando nas profundezas da floresta. Apesar da aparência de homem forte e independente, ele é atormentado por lembranças dolorosas de um acidente ocorrido anos antes, quando um amigo próximo morreu na antiga mina. Desde então, carrega a culpa de acreditar que poderia ter evitado aquela tragédia. Tentando tirá-lo desse isolamento, sua filha procura ajudá-lo a voltar a viver normalmente. Durante um passeio, Ki-sung vê uma foto de Kim Yang-sun, uma jovem que ele trata como neta, mesmo sem qualquer ligação de sangue. A garota, na verdade, vive apenas com sua avó, a mesma idosa envolvida na descoberta do ouro escondido na montanha. Em outro momento, Ki-sung acaba discutindo com a filha após escolher carne de caça em vez dos mantimentos que ela esperava comprar. Enquanto isso, Yang-sun segue seu caminho para encontrar o velho caçador. Apesar de ser estudante do ensino médio, ela possui um jeito inocente e infantil. Quando alguns jovens começam a importuná-la, Ki-sung tenta intervir, mas descobre que a garota não precisa de ajuda. Usando uma força impressionante, ela derrota os agressores sozinha. Mais tarde, durante uma de suas caçadas pela floresta, Ki-sung percebe movimentações suspeitas perto da antiga mina. Ele encontra homens trabalhando em segredo e descobre que o irmão de Park Dong-geun está explorando o local com máquinas e equipamentos. A verdade vem à tona. A montanha realmente guarda uma grande quantidade de ouro e o grupo iniciou uma mineração ilegal para retirar toda a riqueza antes que alguém descubra. Convencidos de que estão diante de uma fortuna capaz de transformar suas vidas, eles continuam o plano sem imaginar que Ki-sung já sabe o que está acontecendo. O movimento intenso da mineração acaba chamando a atenção da avó de Yang-sun, que retorna à antiga mina e encontra os homens
retirando o ouro escondido. Ao perceber que foi enganada por Park Dong-gun, ela entende que toda a história sobre as pedras sem valor era uma mentira e confronta os criminosos. Determinada a impedir que levem sua riqueza, a idosa afirma que aquelas terras pertenciam ao seu falecido filho e que o ouro encontrado ali também era seu por direito. Ela ameaça denunciar o esquema às autoridades, mas Dong-gun e seus homens tentam fazê-la desistir para proteger o segredo da mina. Como ela se recusa a ficar em silêncio, a situação sai de controle. Durante a discussão, um dos homens a empurra, fazendo com que ela caia por um barranco e fique gravemente ferida. Temendo que a situação se transforme em um grande problema, os criminosos se aproximam para verificar seu estado. De longe, Moon Ki-sung observa tudo escondido, segurando seu rifle, mas percebe que atacar sozinho um grupo tão numeroso e armado seria uma decisão arriscada. Nesse momento, Kim Yang-sun aparece procurando pela avó. Ki-sung tenta impedir que ela revele a presença dos dois, mas o movimento acaba chamando a atenção dos criminosos, que descobrem que não estão sozinhos na floresta. A gangue de Dong-gun percebe que não pode permitir que ninguém revele o segredo escondido na montanha. Sem hesitar, eles iniciam uma perseguição para eliminar qualquer pessoa que possa entregá-los à polícia. No meio do confronto, a situação sai do controle quando Yang-sun acaba disparando a arma acidentalmente e atinge um dos criminosos. A confusão causada pelo ferimento dá a ela e Ki-sung a chance que precisavam. Sem perder tempo, os dois correm para dentro da floresta, sabendo que, a partir daquele momento, deixaram de ser apenas testemunhas e passaram a ser as próximas vítimas da gangue. Mesmo escondidos entre as árvores, Ki-sung entende que não conseguirão fugir juntos por muito tempo. Para aumentar as chances de alguém sobreviver, ele decide separar os caminhos. Ele deixa uma orientação para que Yang-sun consiga encontrar a saída da mata e chegar até as autoridades, enquanto permanece para atrasar os perseguidores e impedir que eles alcancem a garota. Mas Dong-gun não pretende desistir. Armados e determinados a proteger o segredo da mina de ouro, ele e seus homens avançam pela floresta em busca dos dois fugitivos. O criminoso acredita que eliminar Ki-sung e Yang-sun é a única maneira de evitar que toda a operação seja descoberta. O que eles não sabem é que Ki-sung conhece aquele território melhor do que qualquer um. Enquanto a gangue pensa estar caçando uma presa indefesa, acaba entrando no próprio ambiente de um homem acostumado a sobreviver na mata e preparado para lutar pela própria vida. Escondido próximo ao local, ele escutou a conversa dos homens e descobriu que eles não eram simples mineradores, mas criminosos dispostos a eliminar qualquer pessoa que ameaçasse o segredo da mina de ouro. Enquanto tentava encontrar uma maneira de escapar, Ki-sung acabou sendo surpreendido por Dong-gun, que apareceu pelas costas e o derrubou com uma pancada forte na cabeça. Acreditando ter resolvido o problema, Dong-gun voltou para a região da escavação, onde a descoberta do ouro continuava alimentando sua obsessão. Mesmo com pessoas feridas e a situação saindo do controle, ele não pensava em desistir da mina, pois já imaginava a fortuna que poderia conquistar. Antes de partir, ele ordenou que um de seus homens ficasse responsável por eliminar Ki-sung de uma vez por todas. O criminoso se aproximou para cumprir a missão, mas acabou subestimando o velho caçador. Fingindo estar sem forças, Ki-sung conseguiu enganar o inimigo e esperou o momento certo para reagir. Com o perigo temporariamente afastado, Ki-sung pegou o rifle do criminoso e correu atrás de Yang-sun, sabendo que ela também estava em risco. Enquanto isso, Dong-gun percebia que a situação estava ficando cada vez mais complicada e decidiu chamar outro homem para ajudar. Depois de escapar por pouco, Yang-sun acabou sendo localizada pelos homens de Dong-gun, que invadiram a floresta em sua busca. A perseguição começou entre as árvores até que um disparo atingiu seu braço e revelou
sua posição. Ele aproveitou o momento de distração, eliminou um dos perseguidores e obrigou o outro a fugir desesperado pela mata. Ao encontrar Yang-sun ferida, Ki-sung percebeu que o ferimento era doloroso, mas não fatal. Depois de cuidar do machucado da melhor forma possível, ele avisou que os dois não podiam continuar ali. A única chance era sair da floresta e procurar ajuda antes que Dong-gun retornasse e conseguisse alcançá-los novamente. Quando estavam prestes a partir, Yang-sun revelou que havia perdido um colar durante a fuga. Para ela, aquela joia tinha um valor sentimental enorme, pois era a única lembrança que guardava do pai. Entendendo a importância daquele objeto, Ki-sung decidiu voltar sozinho ao local próximo da mina para tentar recuperá-lo, enquanto ela permanecia escondida em segurança. As denúncias dos moradores começaram a chamar a atenção das autoridades. Diante da possibilidade de um confronto criminoso, a polícia decidiu enviar uma equipe para investigar o local e deter qualquer suspeito encontrado. Enquanto os policiais se aproximavam, Dong-gun e seus homens enfrentavam uma ameaça inesperada. Eles encontraram mais um de seus companheiros morto, vítima dos ataques de Ki-sung. O grupo percebeu que havia subestimado o velho, que conhecia cada canto da floresta e usava o próprio ambiente como vantagem para caçá-los. A situação deixou Dong-gun ainda mais desesperado para proteger o segredo escondido na montanha. Sem saber exatamente onde Ki-sung iria aparecer novamente, ele ordenou que seus homens continuassem atrás dele e acabassem com aquela perseguição de uma vez por todas. Mas Ki-sung não estava apenas fugindo. Aproveitando sua experiência e habilidade, ele passou a agir nas sombras, atacando os criminosos quando eles menos esperavam. Depois de seguir os rastros do grupo, finalmente conseguiu encontrar Dong-gun e foi direto ao ponto, exigindo que o objeto fosse devolvido. Porém, o criminoso não estava disposto a entregar nada. Sem hesitar, ele puxou sua arma e disparou contra Ki-sung, iniciando mais um confronto entre os dois. Ki-sung conseguiu escapar por pouco, depois de ser cercado pelos homens de Dong-gun. Encurralado próximo a um rio, ele usou as pedras da margem como proteção enquanto tentava resistir ao ataque. Mesmo levando um tiro durante a troca de disparos, não desistiu e ainda conseguiu ferir um dos inimigos. O outro tentou avançar contra ele, mas acabou perdendo o equilíbrio nas pedras, sofreu uma forte queda e morreu, abrindo uma oportunidade para que Ki-sung fugisse. Quando Dong-gun chegou ao local, encontrou seu aliado machucado e sem condições de continuar. O homem pediu ajuda, esperando que o companheiro o salvasse, mas recebeu apenas indiferença. Percebendo que seria deixado para trás e que jamais receberia sua parte do ouro, ele ameaçou contar tudo às autoridades. A ameaça, porém, não abalou Dong-gun. Ele decidiu eliminar qualquer risco, mostrando que sua busca pelo ouro havia ultrapassado qualquer limite moral. Enquanto isso, mesmo gravemente ferido e perdendo sangue, Ki-sung só conseguia pensar em encontrar Yang-sun. Ele retornou ao ponto onde havia pedido para que ela se escondesse, mas não encontrou ninguém. O medo de que algo tivesse acontecido fez com que ele vasculhasse a floresta desesperadamente, até finalmente localizá-la em segurança. Ki-sung e Yang-sun continuaram avançando pela mata, tentando escapar da perseguição antes que Dong-gun e seu grupo conseguissem alcançá-los. Enquanto desciam pela montanha, o peso do passado voltou a esmagar a mente de Ki-sung. A fuga despertou lembranças do acidente na mina que quase tirou sua vida. Uma tragédia em que seu melhor amigo morreu ao se sacrificar para salvá-lo. Desde aquele dia, Ki-sung carregava uma culpa que nunca conseguiu abandonar. Ele acreditava que a morte do amigo era responsabilidade sua e que não tinha direito de seguir em frente. Em um momento de completo desespero, chegou a pedir a um policial veterano que colocasse fim ao seu sofrimento, incapaz de suportar o arrependimento que o acompanhava todos os dias. Mas agora,
ele precisava continuar lutando. Sem saber que estavam sendo rastreados, Ki-sung ajudava Yang Sun a atravessar a floresta, tentando encontrar uma saída daquele pesadelo. A noite caiu sobre a montanha e uma chuva fina começou a cobrir o caminho. Foi então que Yang Sun percebeu que havia algo errado. Antes que pudessem se preparar, fortes luzes surgiram entre as árvores. Eram Dong-gun e seus homens, que finalmente haviam encontrado os dois. Cercados no meio da escuridão, eles ficaram sem tempo para fugir, e os criminosos começaram a disparar contra eles. Ki-sung tenta tirar Yang Sun da linha de fogo e a leva para trás de uma árvore, enquanto os homens de Dong-gun avançam pela floresta. Mesmo escondidos, eles continuam sendo pressionados pelos disparos. Sem alternativa, Ki-sung reage e troca tiros com os inimigos, mas rapidamente percebe que estão ficando cercados. Yang Sun, porém, não consegue ficar parada esperando. Ela decide agir por conta própria e tenta atacar um dos homens de surpresa. A tentativa falha quando ela é descoberta e recebe um golpe violento com a coronha de um rifle, caindo desacordada no chão. Ao ver Yang Sun ser derrubada, Ki-sung perde o controle. Toda a contenção desaparece e ele avança contra os homens de Dong-gun, movido pela fúria. Usando apenas uma faca, ele enfrenta vários adversários de maneira brutal, mostrando uma força e uma agressividade que deixam todos assustados. A violência do ataque é tão intensa que os sobreviventes ficam sem reação diante daquele homem que parece ter abandonado qualquer limite. A luta chama a atenção de Dong-gun, que finalmente aponta seu rifle para Ki-sung e ordena que ele pare. Seus próprios homens querem que ele aproveite a oportunidade e atire, mas ele hesita. A aparência e a ferocidade de Ki-sung fazem com que uma antiga história volte à sua mente. A lenda de uma criatura de cabelos brancos que habitava aquela floresta. Diante daquela demonstração de força, Dong-gun começa a enxergar Ki-sung não como um simples homem, mas como algo próximo da criatura que durante anos ouviu falar nas histórias da região. A luta chega ao limite quando Yang Sun, mesmo gravemente ferida, encontra forças para reagir. Aproveitando um momento de distração, ela ataca Dong-gun, consegue tomar sua arma e a entrega a Ki-sung, antes de perder novamente a consciência. Com a arma em mãos, Ki-sung dispara contra os criminosos, forçando Dong-gun e o último homem ao seu lado a abandonarem o local e desaparecerem pela mata. Porém, ele sabe que aquela fuga não significa o fim da perseguição. Sem outra escolha, Ki-sung carrega Yang Sun até uma antiga mina abandonada, o mesmo lugar ligado ao maior trauma de sua vida. Cercado pelas lembranças daquele ambiente, ele finalmente encara o passado que carregou por tantos anos. Ali, fica claro o motivo de sua ligação com a jovem. Antes de morrer, tentando salvá-lo, seu antigo amigo confiou a ele a missão de proteger sua filha. A verdade que estava escondida durante toda a história vem à tona. Yang Sun é a filha daquele homem que deu a própria vida por Ki-sung, e a senhora que sempre levava comida até a mina era justamente a mãe dele. Desde então, Ki-sung manteve sua promessa, cuidando da garota e tratando-a como alguém da própria família, mesmo carregando sozinho o peso daquele compromisso. Mas o perigo ainda estava próximo. Agora, sua única intenção é acabar de uma vez por todas com aqueles que ameaçam destruir a vida da jovem que ele jurou proteger. O policial veterano e sua equipe finalmente alcançam o local. Ao observar tudo, o oficial percebe que aquela riqueza havia alimentado a ambição dos envolvidos e transformado a busca pelo tesouro em uma cadeia de mortes. Ki-sung continua seguindo seu próprio caminho pela mata. Armado e determinado, ele procura por Dong-gun e pelo homem que ainda está ao lado dele. Quando Ki-sung se aproxima do esconderijo, é cercado pelos dois lados e surpreendido por um ataque violento. Sem conseguir reagir, ele é dominado e sofre uma sequência de golpes que o deixa completamente debilitado. Ferido e desorientado, Ki-sung
mal consegue se manter em pé. A agressão chega ao limite quando Dong-gun decide eliminá-lo de vez, disparando contra ele e lançando seu corpo de uma altura perigosa. Porém, o destino muda o resultado esperado. Abaixo do penhasco havia uma queda d'água, e o impacto acaba levando Ki-sung para o rio, dando a ele uma chance inesperada de sobreviver. Depois de acreditarem que conseguiram eliminar Ki-sung, os dois imaginam que finalmente terão acesso ao ouro escondido na mina e poderão ficar com toda a riqueza. Mas a tranquilidade dura pouco. Enquanto estão próximos ao rio, um tiro inesperado revela que Ki-sung ainda está vivo. Mesmo debilitado pelos ferimentos e quase sem forças, ele consegue reagir e surpreende os inimigos, eliminando o homem que acompanhava Dong-gun. Tomado pelo medo ao perceber que sua vítima sobreviveu, Dong-gun tenta fugir desesperadamente pela água. Porém, Ki-sung consegue antecipar seus movimentos e o confronta no rio. Usando o pouco de energia que ainda possui, ele realiza seu último ataque e coloca fim ao responsável por tantas mortes. A vingança finalmente é concluída, mas o preço é alto. Gravemente ferido, Ki-sung mal consegue se manter de pé. Ele reúne suas últimas forças e segue em frente para tentar salvá-la. Mas acaba surpreendido por um inimigo que aguardava escondido o momento certo para atacar. Sem chance de reação, ele é derrubado e sofre uma sequência de golpes violentos. O criminoso encontra Yang-sun dentro da mina e decide eliminar a garota para não deixar nenhuma testemunha viva. Mesmo ferido e quase sem forças, Ki-sung percebe o perigo e faz de tudo para impedir que ele se aproxime dela. Mesmo sendo brutalmente atacado, Ki-sung não desiste e consegue ferir a perna do inimigo, causando um momento de vantagem. Porém, a reação do criminoso é imediata. Tomado pela raiva, ele golpeia Ki-sung com a arma e encerra a resistência dele com um disparo fatal. Ki-sung morre ali, sacrificando a própria vida para proteger Yang-sun. A polícia finalmente consegue alcançar o local. A chegada da equipe provoca um confronto violento, mas os agentes conseguem derrotar o criminoso e impedir uma tragédia ainda maior, encontrando Yang-sun com vida. Após o confronto, a mina é cercada e passa a ser tratada como uma cena de crime. Os sobreviventes recebem atendimento, enquanto os investigadores começam a reunir provas sobre tudo o que aconteceu naquele lugar. Enquanto a perícia avança, a filha de Ki-sung aparece desesperada ao saber do destino do pai, mas precisa aguardar do lado de fora devido ao isolamento da área. Durante a investigação, os policiais encontram objetos importantes que ajudam a revelar a verdade, incluindo o colar de Yang-sun e uma carta deixada por Ki-sung. O conteúdo da mensagem revela que ele já imaginava que talvez não saísse daquela missão com vida. Ele conta que carregava uma promessa feita ao antigo amigo de proteger Yang-sun e que enfrentou todos aqueles perigos porque acreditava que precisava cumprir sua palavra. No fim da carta, deixa um último pedido: que o policial responsável continue cuidando da garota quando ele não puder mais fazê-lo. Com as provas reunidas, a polícia confirma que Dong-gun e seus homens estavam por trás dos crimes cometidos na mina. Impactado pela coragem e pelo sacrifício de Ki-sung, o investigador decide honrar o desejo daquele homem e assume a responsabilidade de proteger Yang-sun, encerrando uma história marcada por lealdade, perda e redenção. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.